Olá, meu querido ouvinte da Palavra do Eterno e Soberano Senhor. Eu quero convidar você nesse momento para nós meditarmos na Palavra do Senhor. Mas eu não irei fazer uma leitura paralela como eu tenho feito. Mas o texto base para a nossa reflexão vai ser em Deuteronômio, no capítulo 14. E nós iremos ler depois, acompanhando cada passo, cada versículo, dos versículos 22 ao versículo 29. E o tema para esta reflexão é a respeito do dízimo em Deuteronômio. Então, se você estiver próximo de uma Bíblia, ou então sua Bíblia estiver distante, por favor, pegue sua Bíblia e vá conferir tudo o que for dito aqui. Porque o bom é a gente poder conferir o que a palavra de Deus está nos falando, e não que muitas vezes o camarada, o líder religioso tem falado, porque muitas vezes o que ele tem falado é mentira. Ele tem usado a palavra do Senhor de forma distorcida para te enganar. Então nada melhor do que uma pessoa falando, seja um líder religioso ou qualquer outra pessoa, e você com a Bíblia aberta para conferir se o que essa pessoa está falando está de acordo, sem distorção alguma. Então, o texto base, para nós refletirmos a respeito do dízimo em Deuteronômio, é no capítulo 14, do versículo 22 a 29. Veja bem, vamos ver o que o versículo 22 ele tem a nos dizer. Ele vai falar o seguinte: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que cada ano se recolher do campo. Veja que coisa interessante que o autor de Deuteronômio está nos falando. Certamente darás os dízimos, ou seja, está no plural. O texto não diz darai o dízimo, como nós temos feito nas igrejas, ou temos ouvido. O texto diz darás os dízimos. E por que os dízimos? Será que naquela época o dízimo era dado em dinheiro? Pois já existia dinheiro. Mas será que o texto ou o dízimo era dado em dinheiro? Mas é claro que não. Se o dízimo fosse dado em dinheiro, com certeza estaria no singular e especificando. Mas veja o que o versículo diz: certamente darás os dízimos, no plural, de todo o fruto das tuas sementes. Ou seja, o dízimo, meu querido ouvinte da palavra de Deus, nunca foi dinheiro. Isso é uma mentira que o sistema religioso tem inventado para tomar o que é seu. Por isso que eu digo, examine as Escrituras. Se você estiver com a Bíblia aberta, aí você pode conferir a leitura e verás que eu não estou forçando o texto em nada. Eu apenas estou explicando o que está escrito. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da terra. O dízimo nunca foi dinheiro nas Escrituras. Apesar que naquela época já existia dinheiro. Existiam as moedas, os ciclos. Mas o dízimo nunca foi dinheiro. Outro detalhe interessante que esse texto ele nos explica é que o dízimo era anual e não mensal. Ou seja, o dízimo era dado por ano. Você já viu isso alguma vez sendo pregado nas igrejas? Ou nos templos que chamam de igrejas, que de igreja não tem nada? Você já viu alguma vez algum líder religioso explicar isso? Eles não explicam. Eles não falam essa verdade. E cobram o dízimo mensal, ou seja, todo mês. Mas veja o que diz o versículo 22. Vou ler mais uma vez. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que cada ano se recolher do campo. Cada ano, ou seja, o dízimo era praticado de forma anual. Anual. E não podemos esquecer também que o autor de Deuteronômio está falando para uma nação específica, um povo específico. Que povo era esse? Os Yahudins, os judeus, os hebreus. Ele está falando para os hebreus e não para a igreja da dízimo.
Você vai ler o Novo Testamento de Gênesis, aliás, de Gênesis no Novo Testamento, né? Me equivoquei agora. De Mateus até Apocalipse, mas você jamais vai achar o dízimo em dinheiro sendo praticado pela igreja. Você nunca vai ver isso. Se bem que tem algumas confusões aí, porque alguns alegam que o Novo Testamento não começa em Mateus, começa em Atos. Outros alegam que começa na morte do Salvador. Mas eu coloquei do livro de Mateus porque é o primeiro livro do Novo Testamento. Então, para que você entenda melhor, pesquise de Mateus a Apocalipse para ver se você vai encontrar as igrejas dando o dízimo, e muito menos em dinheiro. Você não vai achar. Você não vai encontrar isso nas escrituras. Então, os líderes religiosos, eles têm te enganado, eles têm mentido para você. E você, pelo fato de muitas vezes não examinar as escrituras, tem acreditado nessas mentiras que eles falam. Examinar as escrituras, que são elas que de mim testificam, falou o Cristo. Examinar é estudar. Isso que é examinar as escrituras, é estudar, é procurar ficar informado das coisas. E isso é o que menos o povo de Deus tem feito, mas tem acreditado na conversa de líder religioso, que chega com uma conversa bonita para tomar o que é seu. Vamos lá. Perante o Senhor teu Deus, estou lendo agora a partir do versículo 23. Perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome, comereis os dízimos de teu cereal. Opa! Comereis os dízimos do teu cereal? Vou continuar a leitura. Do teu vinho e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendais a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Agora, você não acha interessante, no versículo 23, ele pedindo para comer os dízimos do cereal? Você acha que se o dízimo fosse dinheiro, ele pediria para você comer dinheiro? É óbvio que não. É óbvio que não. Então, se ele está pedindo para você comer os dízimos de teus cereais, é porque o dízimo nunca foi dinheiro. Repito, o dízimo na Bíblia Sagrada nunca foi dinheiro. Isso é mentira de líder religioso. E já existia dinheiro naquela época. Em seguida, durante a leitura do texto, você vai compreender que existia dinheiro. E ele podia ser trocado por dinheiro, com uma condição. Mais na frente nós iremos ver. Mas veja que no versículo 23, ele está pedindo para você comer o dízimo do teu cereal, ou seja, das tuas colheitas. Então o dízimo nunca foi dinheiro, nunca foi. Vamos continuar do versículo 24 em diante agora. Se o caminho, porém, for longo demais, de modo que não os possais levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe pôr o seu nome, quando ele tiver te abençoado. Note outra coisa interessante aqui no versículo 24. O dízimo, ele era praticado quando o Senhor tivesse te abençoado. Você não ia dar o dízimo antes do Senhor ter te abençoado. Vamos ler o versículo 24 novamente. Se o caminho, porém, for longo demais, de modo que não possais levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor, o teu Deus, escolher para ali pôr o seu nome, quando ele tiver te abençoado. Será que é isso que as igrejas têm pregado? Se é que podemos chamar de igreja? Não. Os líderes religiosos, eles cobram um dízimo mensal, sabendo que o dízimo não era mensal, era anual. Mesmo assim, eles cobram um dízimo mensal. E ele não quer saber se você está com condições de dar ou não. Eles apenas cobram e dizem que você tem a pura obrigação de dar, porque está escrito na palavra de Deus que você tem que dar e acabou-se. Mas aqui está escrito no versículo 24 que era para dar o dízimo quando o Senhor tiver te abençoado. Qual era o objetivo do dízimo?
sustentar levita, órfão, necessitado, viúva. Hoje em dia dá dízimo levita, órfão, necessitado, viúva. Como pode uma coisa dessa? As pessoas que antigamente eram sustentadas pelos dízimos, hoje elas têm que segurar os pastores com os dízimos, inversão de valor. Como é que pode uma coisa dessa acontecer? Meu irmão, minha irmã, nós temos que acordar para a vida. Temos que voltar ao verdadeiro evangelho, pois essas raças de víboras que estão aí, essa liderança nojenta, que vive pregando mentiras em cima do púlpito, esses cães gulosos não fartam-se. Acorda para a vida. Cada dia que passa, eles estão te enganando, enriquecendo às tuas custas. Acorda. Esse dízimo aí que você tem visto nas igrejas, se é que podemos chamar de igreja, não é o dízimo da Bíblia. Isso é mentira. Isso é mentira. Vamos continuar a leitura. Paramos no versículo 24, então vamos para o 25. Então vende-os. Veja lá. Aqui é onde entra a questão de que você poderia trocar o dízimo por dinheiro. Veja lá. Para que você venha entender melhor, eu vou faltar do versículo 24, para que você entenda melhor. Se o caminho, porém, for longo demais, de modo que não possa ir levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor, o teu Deus, escolher para ali pôr o seu nome, quando ele tiver te abençoado, então vende-os. Vender o que, meu amado? Vender o dízimo. Vender as tuas colheitas. Então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor, o teu Deus, escolher. Veja lá, ele está pedindo para você vender e ficar com o dinheiro. Agora, para quê que você ia vender para ficar com o dinheiro? Vamos entender a partir do 26. Com esse dinheiro comprarás tudo o que desejares, vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer outra coisa que desejares. Come ali perante o Senhor, o teu Deus, e alegra-te, tu e tua família. Veja o que o texto está falando. Se o lugar que você for deixar o dízimo for longe, e você não puder chegar até lá, pega aquele teu dízimo, ou seja, tuas colheitas, vende, ou troca por dinheiro, em alguma versão diz troca. Troca por dinheiro. Então você pega aquele dinheiro e faz o quê? Entrega na mão do pastel, que ele se considera pastor? Não, não é isso que o texto está falando. O texto não está falando para você pegar o dinheiro e entregar na mão do pastor, não. De forma alguma. Ou entregar na mão do padre, de forma alguma. Ou na mão de qualquer líder religioso. Não, não é isso não que o texto está falando, não. O texto está falando para você pegar aquele dinheiro e, com aquele dinheiro, você comprar vaca, ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer outra coisa que você desejar. Versículo 26. E ele continua falando o seguinte: come ali perante o Senhor, o teu Deus, e alegra-te, tu e tua família. Come ali com a tua família, te alegra. É isso que o texto está falando. O texto não está mandando você pegar o dinheiro e entregar na mão desses bandidos que estão aí. De forma alguma. É você pegar o dinheiro, comprar algumas coisas, algumas bebidas, ou vaca, boi, ovelha, seja lá o que for, comer perante o Senhor e se alegrar com a sua família. Isso é o texto que está falando, o texto da Bíblia, e não eu. Por isso que é bom você ter uma Bíblia em suas mãos. Isso é a Bíblia que está falando, não sou eu que estou falando. E muito menos eu estou forçando a barra, de forma alguma. Eu apenas estou lendo e explanando o que o texto está falando. Diferente dos pastores, que leem e passa para vocês de forma equivocada, para te enganar cada vez mais. Então, meu querido ouvinte da palavra de Deus, o texto não está mandando você pegar o dinheiro
e entregar na mão de ninguém. É comprar alimentos e bebidas para que você venha comer perante o Senhor e se alegrar com a sua família. Vamos continuar. Versículo 27. E não desampararás ao levita que está na tua cidade, pois ele não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos, preste atenção o que vai falar o versículo 28 e o versículo 29 agora. Isso é bastante fundamental, porque isso aqui já é um outro tipo de dízimo que os pastores não explicam. Eles não leem esse dízimo aqui para ninguém. Eu não sei o porquê, mas eles não explicam sobre essa questão desse outro dízimo aqui. Alguns dizem que esse aqui é um segundo dízimo. Alguns dizem que é um terceiro dízimo. E alguns dizem ou consideram esse dízimo aqui, do versículo 28 ao 29 do capítulo 14 de Deuteronômio, alguns dizem que esse dízimo, ele é o dízimo dos pobres. Veja lá o que diz. 28. Ao fim de cada 3 anos, porás de lado todos os dízimos da colheita do terceiro ano. Veja lá que esse dízimo aqui, de fato, ele é um dízimo diferente. Ele era praticado a cada 3 anos do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Ou seja, esse dízimo aqui já não precisava você ir ao templo. Não, esse dízimo aqui, ele era praticado na sua cidade. Aí ele vai dizer no 29, para que, vindo o levita, que não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estiverem em tua cidade, comam, se fartem, e assim o Senhor, o teu Deus, te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Ou seja, a cada 3 anos, você não ia levar o dízimo para o templo. Então o que era que você fazia? Você preparava ali um grande banquete para essas pessoas, para o levita, para o órfão, para a viúva, em sua própria cidade. Então é por isso que esse dízimo aqui, ele é considerado pela maioria dos religiosos, é óbvio, a maioria dos religiosos que leem a Bíblia, que estudam a Bíblia. Ele é considerado o dízimo dos pobres, que era um grande banquete que fazia especificamente para os pobres. Aí eu pergunto a você, qual é o sistema religioso que faz isso? Qual é o sistema religioso que explica a respeito desse dízimo? Nenhum. Nenhum sistema religioso faz isso. Porque o dízimo hoje, na verdade, é para sustentar o pilantra do pastor. Essa que é a verdade que muitos não querem admitir. O dízimo hoje é para sustentar o pilantra do pastor. Quantas vezes você viu algum líder religioso lendo esta passagem que nós acabamos de ler? Eu, particularmente, passei um tempão no sistema religioso e nunca vi. Eu, estou falando por mim, passei um tempão no sistema religioso e nunca vi. Nunca vi. Mas por quê? Porque aqui é onde explica de fato como o dízimo deveria, veja só, passado, deveria ser praticado. Mas por que deveria? Porque o dízimo era uma lei e o fim da lei é Cristo. O dízimo era uma lei e o fim da lei é Cristo. Então hoje nós não estamos sujeitos a dízimo, nem a lei nenhuma. Entendeu? Hoje não precisamos dar mais dízimo. Até porque o dízimo era para Israel, é para os Yahudins. Se você for olhar a Bíblia de Mateus a Apocalipse, nunca verás, repito, as igrejas neotestamentárias dizimando. Procure alguma passagem bíblica onde as igrejas estão dando dízimo. Procure Jesus ensinando a igreja dele a dar dízimo. Procure os apóstolos ensinando as igrejas a dar dízimo. Não tem. Não tem. Você não vai achar isso em lugar nenhum.
Então, meu querido ouvinte da Palavra de Deus, acorde para a vida, acorde para Jesus enquanto há tempo. Que o Senhor te abençoe e te guarde desde agora para todo sempre. Amém.